ERP por ceder esse espaço maravilhoso, com essa estrutura ótima. Agradecer ao Dr. Sebastião, que foi quem me ajudou a fazer esse projeto. E hoje eu estou aqui com a Vitória, que é minha convidada. Vitória, Oi, se apresenta aí. gente, tudo bem? Eu sou a Vitória, sou aluna de Direito do curso da UNAERP. E é uma honra estar aqui hoje com meu amigo e anfitrião do podcast. E o nosso convidado, né, Dr. Sebastião. Quiser. E eu vou falar um pouquinho do nosso convidado. O nosso convidado é o Dr. Sebastião Sérgio da Silveira. Ele possui graduação em Ciências Jurídicas aqui pela Universidade de Ribeirão Preto, tem mestrado e doutorado pela PUC e fez pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Isso aí. Atualmente, ele é o 8º promotor de justiça de Ribeirão Preto do Ministério Público do Estado de São Paulo e professor titular da Universidade de Ribeirão Preto, onde é coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito. Também tem experiência na área de Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: processo penal, improbidade, ação civil pública, meio ambiente, terceiro setor e cidadania. Então, agora, para a gente começar, doutor Sebastião, a gente queria saber um pouquinho como foi a história do senhor, a sua infância, onde o senhor cresceu, onde estudou. Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, eu queria agradecê-los pela deferência do convite. Fiquei muito feliz aqui de participar e, principalmente, ter a oportunidade de contar um pouco aqui da minha história. Eu nasci numa cidadezinha pequena, aqui perto de Ribeirão Preto, chama Santo Antônio da Alegria. Isso. E daqui a Santo Antônio são aproximadamente 90 quilômetros. Então, durante o curso, eu morava, até o curso superior, eu morei lá em Santo Antônio da Alegria, não é? Eu trabalhava durante o dia, viajava até Altinópolis de carro, lá eu tomava o ônibus estudantes e chegava aqui em Ribeirão Preto. E fazia o mesmo périplo todos os dias, porque às 7 horas da manhã do dia seguinte eu tinha que estar lá, né? Eu tinha 2 empregos na época lá para bancar o curso aqui. Então, Santo Antônio é uma cidade maravilhosa, muito, muito bonita, muito querida e que eu sempre levei no coração, né? E possivelmente a minha escolha pelo curso de Direito se deu por possibilidade, porque eu precisava trabalhar. E eram poucos os cursos que permitiam o trabalho durante o dia, os cursos noturnos, né? Na época, engenharia, a maioria dos cursos ou eram diurnos ou eram de período integral. Então eu acabei sendo levado para o direito assim meio que por não ter outra opção. Mas desde os primeiros dias aqui na universidade eu me encontrei, né? Não só com o direito, mas também com a universidade. Fiz um curso, na minha época eram 4 anos, né? Fiz muitos amigos, o curso era muito maior do que é hoje. Da minha turma, a grande maioria acabou tendo muito sucesso profissional. A gente tem colegas aí distribuídos em cargos importantes no Brasil inteiro. E foram 4 anos maravilhosos, né? De convivência, de aprendizado, enfim. De forma que a UNAERP ocupa um espaço muito importante na minha vida. Tudo que eu sou hoje eu devo, de alguma forma, à universidade e àquilo que eu recebi aqui, né? E já no finalzinho do curso, no 4º ano, o curso era de 4 anos, né? Eu prestei um concurso meio assim, que acidentalmente, né? Acabei sendo aprovado, concurso de procurador do Estado, né? Então, eu saí da escola e já fui para a procuradoria quase que automaticamente. E nesse período ainda tive uma dificuldade extra, que era o exame de ordem, que na época era muito mais solene e muito mais complexo do que é hoje. Então tinha uma primeira fase, você tinha que tirar 7 na primeira fase para ir para o oral. Ixi. Nossa. E o oral era uma prova aberta, que podiam perguntar tudo. Qualquer coisa. Da área que você se habilitou, fiz na área civil, né? Então eu estava aprovado na procuradoria, mas dependia ainda do resultado da última fase da OAB, porque precisava da OAB para tomar posse, né? Então foi quase concomitantemente uma época assim de muita ansiedade, né? Mas graças a Deus acabou dando tudo certo. E eu comecei minha carreira jurídica logo após a minha colação de grau.
E eu comecei pela Procuradoria-Geral do Estado, né, onde eu fui muito feliz, também fiz muitos amigos e de onde eu tenho muita saudade também, né? E aqui na universidade eu comecei também quase que automaticamente, quase que na sequência, né? Me formei em 1984. Em 85, um dos nossos grandes professores da época, o professor William Jorge, ele viajava de Franca para dar aula aqui, me convidou para auxiliá-lo nas aulas dele aqui de Direito Penal. Eu aceitei. E no meio do semestre, o coordenador teve um problema com o professor que se desligou, ele pediu que eu assumisse uma sala, eu assumi e estou aqui até hoje. Foi indo. Então já estou há 39 anos na universidade. Nossa, então, que legal. É a minha relação mais antiga hoje, é exatamente com a Universidade de Ribeirão Preto, né? Então, de fato, eu estou aqui desde 1981. Me formei em 1984 e voltei como professor em 1985. Então, essa é um pouquinho assim do início da minha história, né? Depois da Procuradoria, eu acabei indo para o Ministério Público, né? Onde eu estou até hoje. E no Ministério Público, agora, dia 8 de janeiro, eu completei 36 anos. Então a gente vai... são as vantagens da idade, né? Uhum. Que a gente tem experiência para dar e vender. Então essa é um pouquinho aí da minha história profissional. Doutor Sebastião, com tantos leques do direito, que o senhor poderia ter sido advogado, delegado também, por que o senhor escolheu a promotoria, assim, ou a promotoria? Porque agora é promotor, né? Sim. Olha, a primeira opção foi acidental, da Procuradoria. Eu trabalhava no Banespa, no Banco do Estado de São Paulo, que foi incorporado posteriormente pelo Santander. E eu era caixa. Um dia eu recebi lá uma inscrição de uma pessoa pagar um boleto de inscrição no concurso da Procuradoria do Estado. Aí eu perguntei para ela se precisava de diploma, enfim. Falou, não, é só você preencher uma ficha aqui, pagar, você está inscrito. E eu fiz mais o concurso para saber como é que era, né, para ganhar experiência, etc. E acabei sendo aprovado, né? Então lá foi mais ou menos assim, por acidente. Mas eu me encontrei com direito lá. Na Procuradoria, eu atuei também na assistência judiciária, que posteriormente foi transformada na Defensoria Pública. Na época não existia Defensoria, era a Procuradoria de Assistência Judiciária. Eu atuei lá fazendo o papel que hoje é de defensor. Mas, desde os primeiros tempos da universidade, a função que mais me chamava a atenção era de Ministério Público. Então, naquelas atividades simuladas, processos simulados que nós tínhamos aqui, eu sempre pedia para ser o promotor, né? E eu era sempre tido como o sujeito mais ranheta lá, que, enfim, né, o mais disposto a enfrentar as adversidades, enfim. Então eu achava que seria um lugar onde eu poderia me realizar plenamente. E aí eu acabei prestando o concurso do Ministério Público, né? E ingressei meu concurso foi de 1987 e eu ingressei em 1988, 8 de janeiro de 1988. E curiosamente, na época existiam muitos concursos simultâneos, né? Eu fui aprovado no 8º concurso e já estava no oral do 9º do Ministério Público, né? Então acho que a minha sina era ser de fato promotor. Sim. E na época eu ainda estava no concurso da magistratura. Olha. E no dia lá da minha prova oral, um dos examinadores me perguntou: doutor, o senhor quer ser promotor ou juiz? Promotor. Por que o senhor está inscrito na prova da magistratura? Eu falei, não. Eu vou desistir, o senhor tem minha palavra que eu vou desistir hoje. E aí ele replicou: e se o senhor não passar aqui? Eu falei assim, eu já estou no oral do 9º. E eu vou insistir para ser promotor, né? De fato, foi essa a escolha e fui muito feliz e estou no Ministério Público até hoje. Que bacana. Então, como foi o primeiro dia, assim, que o senhor chegou a ser promotor? Como caiu a ficha? Hoje eu sou promotor. É uma coisa... É um processo, imagino que seja um processo. Na época existia um curso breve lá em São Paulo. Nós ficamos lá, acho que uma semana. E terminado esse curso, promotor substituto é designado para fazer alguma coisa em algum lugar.
E eu fui designado para no dia seguinte assumir a Promotoria de Justiça de Igarapava. Então eu saí de São Paulo, fui para Igarapava, cheguei lá logo depois do almoço e tive audiência a tarde inteira. No final das audiências, o juiz me disse que no dia seguinte teria júri. Olha. Eu nunca tinha assistido um júri na minha vida, não é? Então, o primeiro júri que eu assisti, eu fui promotor dele, né? Atuando. Então, esse foi meu primeiro dia. Me recordo que existia muito trabalho, quase que invencível na época, né? Igarapava é uma cidade complexa e o Ministério Público tinha algumas outras atribuições que a gente não tem hoje, como, por exemplo, a área trabalhista, né? A gente propunha reclamações trabalhistas para pessoas pobres. Então, era um movimento na promotoria gigantesco. Era aquela fila de pessoas que ficava pelas escadas do fórum para falar com o promotor. Então, uma época de muito trabalho, mas também de muitas realizações. Doutor Sebastião, o que você gostaria de saber quando você começou na sua carreira? Que você gostaria que alguém te dissesse um conselho, alguma coisa, no primeiro dia no Ministério? Doutor Sebastião, você tem que fazer isso, ou não faça muito isso, então siga por esse rumo. O que o senhor gostaria de ter, de saber? Olha, sinceramente, eu acho que em qualquer profissão na área de direito, mas muito especialmente no Ministério Público, se alguém me perguntasse hoje, e talvez é o que eu gostaria de ter ouvido na época que eu ouvi, tenha Deus no coração. No direito, a gente pode diminuir sofrimento, a gente pode fazer justiça e a gente pode, principalmente, combater as injustiças. E no Ministério Público, a gente pode muito. E esse poder precisa ser contido exatamente pelo coração. Então, o promotor de justiça não é um promotor do mal. Tem que ser um promotor do bem. Mas muitas vezes a gente acaba levando algum tipo de mal na vida das pessoas. Quando se condena alguém para ir para a cadeia, não é? Quando se condena alguém a perder parte do seu patrimônio. Quando a gente atua, por exemplo, para que um filho fique com o pai ou com a mãe. Então, é algo, muitas vezes, muito doloroso as opções que a gente tem. Mas o importante é isso, eu acho que é ter Deus no coração. Porque lá no Ministério Público a gente tem uma peculiaridade que não existe em nenhuma outra carreira. A Constituição nos garante a autonomia funcional. O que significa isso? A gente deve satisfação só para a nossa consciência. Ninguém pode me dizer para fazer de uma forma ou deixar de fazer. Quer dizer, a decisão é sempre do promotor. Mas isso é um peso muito grande também. Claro. Né? De ter que prestar conta para a consciência. De forma que eu acho que é muito importante a gente saber disso, né? Que a função de um promotor de justiça é promover a justiça. E, acima de tudo, é bem servir o povo que lhe paga, que paga tributos e, indiretamente, é o nosso empregador. Sim. Então, eu sempre trabalhei com essa perspectiva, não é? E hoje, quando eu recebo um processo, quando vou manifestar no processo, eu sempre me pergunto, né? O que eu posso fazer para ajudar a resolver um problema? Porque atrás de todo o processo tem alguma tragédia humana, tem alguma história de injustiça, enfim. E eu acho que o nosso compromisso tem que ser com isso, né? Muitas vezes abandonar a formalidade, a letra fria da lei e procurar esse caminho, que é o caminho da justiça, que satisfaz a nossa consciência e que, no fim, eu acredito que satisfaz também aos desígnios de Deus. Claro, com certeza. Agora, doutor Sebastião, a gente queria saber também uma questão. Como que é a composição e a designação do gabinete? Vocês têm... como é que eu posso dizer? Se tem gabinete, se tem equipe, se você tem que fazer tudo sozinho, como que é um pouco a administração lá do Ministério? No Ministério Público, isso depende muito de promotor para promotor. Entendi. Lá nós não temos servidores comissionados. Os nossos servidores são todos concursados. Então, num gabinete promotor, você pode ter analista jurídico. O analista jurídico é alguém que é bacharel em direito e presta o concurso de analista. Nós temos oficiais de promotoria. Esses cuidam do cartório, dos processos que a gente tem lá. Expede ofício, enfim. E nós podemos ter também estagiários. Estagiários de graduação e também de pós-graduação.
Eu tenho um grave problema que eu sempre tive. Eu sou um sujeito muito centralizador. Ah, tá. E eu tenho uma dificuldade gigantesca de delegar. De forma que hoje eu passei, acho que a maior parte da minha carreira, sem analista. E também tive poucos estagiários. E hoje, lá eu não tenho, estou sem analista, né? Não tenho também estagiários, mas tem 5 oficiais de promotoria. Esses cuidam lá do meu acervo administrativo, que é bastante grande, né? Minha promotoria é uma promotoria muito grande. Mas eu tenho uma equipe lá maravilhosa, que me ajuda muito, enfim. Agora, quem faz tudo, quem digita, quem junta nos processos, tudo sou eu que faço, né? E eu tenho... Isso me dá muita alegria, né? De ter condições de analisar processo por processo, individualmente, enfim. O problema é que quando a gente erra é só a gente, né? Não tem quem culpar. E errar é uma coisa que é inerente à própria natureza humana, né? Geralmente vai pro estagiário, né? Culpa do estagiário. O estagiário ele é sempre culpado. O estagiário segura a bronca. Segura a bronca, é verdade. Doutor Sebastião, tem algum caso que te marcou durante todos esses anos? Se é que você pode falar, não especificamente ou não? Claro que pode. Olha, falar de um caso especificamente é muito difícil. Eu sempre tive comigo o seguinte, que toda manifestação minha tem que ser feita como se fosse a última da minha vida. Ouça. Não existe nada mais importante do que a outra. Então, eu já atuei aqui, acho que no estado inteiro, em promotorias do estado inteiro. Já fui designado na Procuradoria-Geral durante 3 anos, lá na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, na Procuradoria de Interesse Difuso. Passei por comarcas importantes. Nos últimos 2 anos eu servi lá na Corregedoria Nacional do Ministério Público, né, como membro auxiliar lá da Corregedoria. Enfim, então eu fiz muita coisa no Ministério Público. Fiz muitas coisas legais. Mas se me perguntassem qual que é a mais importante, possivelmente a que eu fiz agora de manhã. E aqui em Ribeirão Preto eu tenho uma atribuição que eu acho muito interessante, que é a área de saúde pública. As pessoas precisam muito do Ministério Público nessa área. Sim. São muitos problemas. Pessoas que não conseguem medicamento, que não conseguem tratamento, né? E a gente atua lá fazendo uma mediação, propondo ações, e lá a gente vê os resultados assim muito próximos da gente. Isso é muito interessante. Porque no mais, o resultado ele é sempre a longo prazo. Isso nos angustia de certa forma, né? Por exemplo, na área criminal. É uma área instigante, mas que nos causa sofrimento também. Porque quando você consegue o sucesso, é um insucesso de outra pessoa. Exatamente. E eu, por exemplo, fiquei muito tempo aqui em Ribeirão na área de execução penal, cuidando de presos. E ficava no júri também, não é? Então, às vezes fazia um júri hoje, condenava o sujeito, nos dias seguintes ia me procurar a mãe, mulher, filho, enfim, daquele que foi condenado. Quer dizer, essa é a parte muito ruim da nossa atuação. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu errei muito, com certeza, devo ter cometido muitos erros na vida, né? Mas sempre fui movido pelo desejo de acertar. E a experiência nos torna pessoas muito diferentes. Hoje, por exemplo, eu me considero um promotor muito mais liberal do que eu fui no passado. No início da minha carreira eu era extremamente intransigente. E exatamente por não ter essa visão de mundo, Sim. por não enxergar o outro lado, né? O resultado daquilo que a gente faz, enfim. Então, eu diria para vocês que eu não conseguiria destacar algo mais importante que eu fiz na vida, né? Quantas vezes, às vezes, atuando num processo lá de mediando um acordo entre pai e mãe para resolver o problema de um filho. Quantas vezes a gente não consegue evitar morte, não consegue evitar tragédia. Claro. Então, eu acho que não, é rigorosamente impossível dizer, olha, esse caso foi mais importante que o outro, né? Mas, assim, tive atuações emblemáticas, né? Já tive problemas de segurança em razão disso. Mas tudo isso marca a vida da gente. Sim. E, possivelmente, se nós tivéssemos aqui vários dias para conversar, eu teria histórias para contar durante esses vários dias. Histórias infinitas. E para os meus alunos hoje eu digo isso. O que é importante numa carreira? Ter histórias para contar.
Está convidadíssimo. Pode vir aqui quando quiser contar as histórias, que a gente vai recebê-lo muito bem. Vai ser um prazer de me eu acho interessante essa questão da saúde, né? Porque eu nunca tinha visto tanto assim um promotor para a área da saúde. E hoje em dia a gente vê muita notícia de problema de medicamentos de alto custo, e é uma questão bem demorada, burocrática, que as pessoas precisam desses medicamentos. E é um impacto imediato na vida da pessoa, né? Muito. Muitas vezes. Eu considero que essa atuação do Ministério Público, ela é das mais importantes. Eu considero, inclusive, que aqui em Ribeirão Preto, possivelmente, começou a judicialização da saúde. Nós estamos entre as primeiras do Brasil, onde foram propostas as primeiras ações, né, para garantir, vou chamar, recursos de saúde. Uhum. E hoje, o maior movimento da minha promotoria é exatamente na área da saúde. E essa área de medicamento, de fato, é uma área que há uma demanda gigantesca. Hoje eu proponho uma média de 20 novas ações por semana. Nossa. Então, para vocês terem uma noção. Uma média de 10 pessoas nos procuram por dia para falar de saúde. E graças a Deus aqui a gente consegue resolver muitas coisas sem ação. Uhum. Eu tenho um relacionamento extraordinário com as autoridades estaduais e com as autoridades municipais. Então, muitas vezes a gente resolve por telefone, através de e-mail, aplicativo de celular, né? Quantas vezes eu não aciono, por exemplo, a secretária municipal de saúde num sábado para resolver o problema de alguém que está numa UPA, que precisa de alguma assistência. Então, eu acho que aqui hoje a gente tem a vantagem de ter muitas pessoas interessadas, né? Que falam a mesma língua e todo mundo buscando a mesma coisa. Isso facilita bastante para a gente. Agora, essa área aí de medicamentos, principalmente, é muito mais difícil a gente resolver administrativamente. Por quê? Porque, na maioria, são medicamentos caros. E que o Estado não compra para fornecer para todo mundo. Então, aí a gente precisa, de fato, de entrar com ações, né? Mas, graças a Deus, a gente tem um sucesso aí de mais de 99% de procedência de todas essas ações, de tutela de urgência. Enfim, então eu acho que a grande maioria das pessoas que nos procuram hoje conseguem o resultado. Isso para nós é muito legal, né? É muito importante, porque a gente consegue ver o resultado, né? Quase que imediatamente. Você pede tutela de urgência hoje, amanhã a gente já tem uma decisão judicial. Então isso eu acho que é uma área muito interessante, né? É muito gratificante, né? Você saber que com um pedido, uma ligação, você consegue ajudar uma pessoa. É isso que eu acho muito bonito, tanto na questão do direito quanto na questão política. E eu acho que é muito importante a gente ter essas conexões com o governo do estado, o governo municipal, para que a gente busque um bem comum, né? Exatamente. A gente quer saber como o senhor vê o papel da promotoria na promoção da igualdade e na luta contra as injustiças sociais. Eu acho que essa é uma das mais destacadas atribuições do Ministério Público lá na Constituição da República. Sim. Eu acho que, possivelmente, aí nós temos um déficit com a sociedade, que nós precisamos atuar de forma muito mais incisiva, né? Então, garantia de direitos sociais, dos individuais indisponíveis, isso tudo são deveres do Ministério Público lá na Constituição. E quando eu falo em deveres, quer dizer, são atribuições que a gente precisa executar de fato. Então, lá na promotoria, por exemplo, muitas vezes eu recebo lá pessoas para me agradecer. Isso me deixa, de um certo modo, constrangido. Porque quando a gente faz alguma coisa, está cumprindo um dever, não tem... isso não justifica nenhum tipo de agradecimento. Não esperando ou coisa do algo tipo, em troca. Né? Agora, essa área é uma área que me preocupa muito. Eu acho que o Brasil tem um grande problema só, que é a desigualdade. E essa desigualdade começa onde? Renda. E esse é o maior problema que nós temos no Brasil hoje. Eu me recordo quando eu tomei posse no cargo de procurador do Estado, o governador era o Franco Montoro. E o Franco Montoro era procurador. Então ele nos deu posse lá no Palácio dos Bandeirantes. E fez um discurso muito, muito bonito. Era o começo da nova república. Nós havíamos acabado o período de ditadura. E ele lembra de uma frase dele que eu nunca me esqueci. Que o grande desafio da nova república
seria promover a igualdade. E que o estado ideal seria aquele onde o maior salário não poderia ser superior a 20 vezes o menor. Quer dizer, eu acho que essa devia ser a busca de todos nós, né? Sim. Porque a gente fala hoje de igualdade racial, mas não há igualdade racial se nós não tivermos igualdade também de riquezas. Sim. Quando você pega um preto que tem recursos, ele sofre muito menos que o outro. Sim, com A mulher, certeza. quando tem recursos, o deficiente, quando tem recursos financeiros, é diferente o tratamento que ele recebe. Então, eu acho que, claro que a gente precisa enfrentar todas as desigualdades. Todas. Eu acho um absurdo hoje a gente falar igualdade racial. Isso devia ser uma página virada na nossa história há muitos anos, né? Uma coisa que me ofende profundamente é ouvir uma história de racismo. Ah, é muito triste. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Absurdo, não tem que existir. Uma das questões que mais me preocupam hoje, que eu acho que o Ministério Público tem que atuar de forma muito mais incisiva, é violência contra a mulher. A desassistência de crianças e adolescentes. Eu não concebo encontrar uma criança num cruzamento da cidade pedindo esmola. Nessa que é uma das cidades mais ricas do Brasil. Sim. Então eu acho que o Ministério Público, de fato, precisa de um grande concerto nacional e precisa ter prioridades. E a prioridade número 1 é essa. Não adianta nada você atuar na área criminal, por exemplo, se você não atacar a causa. E qual que é a causa? É a pobreza. Pobreza. É É a desigualdade. social. Se a gente for agora em qualquer estabelecimento penitenciário do estado de São Paulo, qual que é o público que nós vamos encontrar lá? Preto, Preto. E pobre. e pobre. Uhum. Aí eu lhe Periférico. pergunto, será que o preto e o pobre nascem maus? Claro que Absolutamente que não. Não. Não tem as Então, mesmas o oportunidades. problema é a falta de oportunidade. Sim. Verdade. Acesso. Eu ouvi de um velho jurista, uma vez, algo que me impressionou muito, né? Falei assim, como é que você quer que uma criança pobre respeite o patrimônio do seu filho? Ele está descalço, vê um tênis Nike no pé do seu filho. É natural que ele tenha vontade de ter aquele Claro. tênis. E é exatamente essa desigualdade que acaba sendo o móvel de muitos crimes. Se a gente pegar hoje no Brasil, que é a realidade de Ribeirão Preto, quais são os crimes que mais motivam prisões? Tráfico. E roubo. E roubo Isso está intimamente ligado com distribuição de de renda. renda. Sim. E outra, os traficantes que nós prendemos em Ribeirão Preto hoje, Pretos. tudo pequeno, traficantes de periferia Aham. e dentro desse... Quer dizer, são pessoas que não tiveram uma oportunidade melhor na vida, que vão lá vender alguma coisa. Claro, estão praticando um crime grave, Claro. vão ser presos, etc. Mas a gente precisa investir na causa. Exato. E eu acho que esse investimento tem que começar onde? Escola de tempo Escola. integral. Escola. De tempo integral. A escola tem que dar ao aluno tudo que a escola particular dá. Sim. Precisa ter recreação, precisa ter informática, precisa ter a melhor refeição, precisa ter o melhor uniforme. Isso não custa caro. Não. Não. Perto Se a do- gente dos fizer gastos, isso, em 5 anos a gente começa a fechar presídio. Aham. Por quê? Porque hoje a mulher trabalha e o homem trabalha. E com quem ficam as crianças, por exemplo, no contraturno fica em casa, da escola? na rua. Não é incomum a gente encontrar casas com uma criança lá de 10 anos tomando conta de 2, 3 irmãos. É. Sim. Isso, é realidade. Esse é o grande problema. Então a gente precisa ter assistência para essas crianças. Nós precisamos investir nelas. Elas serão o Brasil de amanhã. Exatamente. E para isso precisa ter escola de tempo integral. A refeição, a merenda tem que ser a melhor. O uniforme tem que ser o melhor. E as crianças e adolescentes têm que ter prazer e orgulho de ir na sua estar escola. lá. Está. Sim. Então, se a gente conseguir isso, eu acho que seria o grande pontapé para mudar a cara do Brasil. E esse é um momento muito importante para isso. Nós temos uma lei que eu considero uma das leis mais importantes do país, que é aquela que institui o Plano Nacional de Educação. Esse plano é decenal, 10 anos. O nosso último vai vencer agora, 2024. E nós vamos fazer ter um uma próximo nova. até 34. Então nós precisamos escrever isso no próximo PNE.
E não só escrever, nós precisamos dar efetividade a isso. Por exemplo, em termos de universalização do ensino fundamental, eu acho que a gente já está próximo. Só que não é com a qualidade que nós desejávamos. Sim. Esse é o grande problema. Agora, ensino superior. A meta do atual PNE é colocar na universidade 1/3 dos jovens nessa idade. Hoje, nós temos um pouco mais de 17% dos nossos jovens na idade adequada frequentando a universidade. É muito pouco. Isso não é pouco, isso é vergonhoso, isso é uma vergonha nacional. E vejam que nós só chegamos aí por causa do ProUni, fundamentalmente por causa do ProUni. Doutor Sebastião, sobre a educação em tempo integral, eu sou grande favorável. Mas assim, eu acho que a qualidade do ensino das escolas, para as crianças principalmente do ensino fundamental, deveria ser melhor, claro. Mas é um grande problema, porque o ensino municipal, até onde eu sei, o ensino fundamental, perdão, quem cuida são os municípios. E a distribuição de recursos da educação para os municípios, a gente sabe que não são iguais. Então, eu sou favorável à educação, ensino fundamental integral, porém o ensino médio, eu sou favorável a ser integrado com o ensino técnico, por exemplo. Porque aí o jovem recebe, igual o Senai, tem o Senai que os jovens trabalham 4 a 6 horas, recebem e estudam. Então, eu acho que o grande ponto seria o ensino fundamental. O ensino fundamental integral e o ensino médio junto com o técnico. Já eu sai acho com assim, uma profissão também. que seria espetacular. Eu tenho uma pequena divergência com relação ao seu entendimento. Eu acho que o ensino técnico é muito importante. As escolas técnicas, e está tendo um aumento muito grande dessas escolas. Agora, eu acho que a gente precisa também, no ensino médio, preparar aquelas pessoas que vão para o ensino superior. E vejam que essa questão hoje está em discussão no Congresso Nacional, que é exatamente a questão lá das opções que o aluno pode fazer, etc, etc. Então, o ensino técnico é importante. Agora, se a gente investir só no ensino técnico, daqui a pouco a gente vai ter só técnico. E nós precisamos da universidade. Sim, porque a universidade não é só ensino, é pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão. E um grande país não se faz sem uma grande rede de formação de conhecimento. Pega os grandes países hoje. China, Estados Unidos, a base é a educação. Exato. São as universidades. Quer dizer, a gente precisa gerar conhecimento e para isso a gente precisa das universidades. Por isso que a gente não pode ter foco só no ensino técnico. Sim. Agora, não dá para fazer as duas coisas juntas. Você formar alguém para ir para a universidade no ensino técnico. Alguns você consegue, mas a maioria não, porque a carga é muito pesada. Você precisaria ter muitos anos ou muita carga horária para fazer as duas coisas. Então, acho que você precisa ter o ensino técnico como opção importante, mas precisa ter também opção para aqueles que desejam caminhar para a universidade. Sim. Eu tive, sobre o PNE, né, Plano Nacional de Educação, eu tive em Brasília, na 4ª Conferência Nacional da Juventude, e a gente montou vários projetos. Depois, quem quiser também, eu encaminho o formulário. Eu vou encaminhar para o senhor também. Tem vários projetos legais, educação em tempo integral, inclusive o ProUni. Uma das ideias que eu sugeri lá na 4ª Conferência Nacional da Juventude era que o ProUni ele tem uma ajuda de custo para os estudantes. Por exemplo, eu sou ProUni aqui na UNAERP e eu sou muito grato de ser ProUni, porque é um programa fundamental que, inclusive, esse ano completa 20 anos. Então, conheço várias pessoas de sucesso que se formaram aqui na UNAERP pelo ProUni. Então, assim, eu propus uma ideia que eu acho que vai melhorar muito, mas várias pessoas que estavam no grupo de educação, de trabalho, que era essa ajuda de custo para o ProUni. Por exemplo, na USP, nas universidades federais, a gente sabe que tem o bandejão. Aí o cara paga R$ 2,50, come um almoço legal. Agora, nas universidades particulares, por exemplo, não tem essa possibilidade. Então, eu acho que deveria ter mais incentivo do governo federal na questão da ajuda de custo para os ProUnis. Isso vem de encontro com aquilo que eu falei lá no começo da minha fala, né? Prioridade tem que ser educação no país. Sim. Eu acho que está corretíssimo o seu raciocínio, né?
E vejam que isso vai começar agora no 2º grau. O programa do governo que vai dar uma bolsa para os estudantes que cumprirem lá. É o pé de meia. É o pé de meia. Eu achei fenomenal. Fenomenal. Sim. Agora, acho que precisa mais coisa. Por exemplo, Ciência Sem Fronteira, que acabou no último Nossa, governo. era excelente. Que era um governo maravilhoso, que dava aos alunos pobres a possibilidade de fazer intercâmbio. Essa é uma perna faltante no ProUni. Sim. Sim. Quer dizer, nós precisávamos mandar também. E o intercâmbio não é turismo. Pelo contrário, são Não. pessoas que vão aprender fora, vão trazer esse Se conhecimento para o Brasil. qualificar. E nós temos que dar também ao pessoal do ProUni essa oportunidade. Sim. Claro. Mas eu concordo plenamente. E veja, na universidade pública, não é só o bandejão. Moradia estudantil. Moradia estudantil, enfim. E eu sou totalmente favorável Não, a isso. tem que ter. Eu acho que a gente precisa, de fato, dessas boas ideias. Sim. Agora, nós vamos construir agora o novo PNE. E é hora da gente começar a cobrar dos nossos políticos, né? Que adotem essas ideias lá nesse plano. A educação tem muito dinheiro. Tem. Na educação e no resto da administração pública, qual que é a minha opinião? Que o problema está na qualidade do gasto público. Sim. Uma A gente distribuição. gasta muito e gasta mal. A gente não vê os resultados disso. Não. Você vê, toda a compra pública era mais cara do que, o preço é maior do que uma compra privada. As obras públicas dificilmente têm a mesma qualidade de uma obra particular. Mas aqui, assim, na minha opinião, sobre a questão das compras públicas e das obras públicas, eu acho que o grande problema está na licitação. Porque, assim, se tivesse uma forma de mudar, porque, por exemplo, a licitação, pelo que eu entendo, é assim, sou a prefeitura de tal cidade, eu quero comprar 1.000 copos de água. Daí vem uma empresa X e coloca R$10. Se não tiver nenhuma outra empresa e esse for o preço máximo, a empresa vai ganhar. Aí eu vou ter que comprar pelos R$10. Na verdade, não é assim, né? Porque tem lá um preço de referência. O que referência. Não pode, que normalmente é alto. Mas eu também já vivi esse dilema seu, né? Mas como é que a gente faz para contratar se não for através da licitação? Eu já não Se você sei. permitir que se contrate livremente, que se negocie Vai livremente... virar bagunça. Agora, nós tivemos a criação aqui de algo que eu achei muito legal. As PPPs? Não, os pregões. Os pregões. O pregão eletrônico, por exemplo, é uma ferramenta importante de concorrência. Porque sim. ele permite a negociação com o pregoeiro. Legal. Sim. Então, em termos de melhoria de preço, etc. Só que a gente precisa melhorar os termos de referência, a especificação daquilo que a gente quer, para não comprar, por exemplo, a caneta mais barata que não escreve, a Tem carteira da escola que você chega lá, ela quebra no segundo dia. Quer dizer, essa referência que é muito importante para a gente mudar. Agora, em termos de arsenal jurídico, acho que a gente tem hoje, viu? Não dá para a gente falar contra mais a licitação, inclusive as últimas reformas que foram bastante interessantes, né? Talvez a gente precise de um pouco de simplificação. É muito burocrático. Burocrático, né? 6 meses para... Nossa. Mas eu acho que melhorou muito nos últimos anos isso. Eu tenho percebido uma melhora. E eu trabalho com isso, né? Que a minha promotoria tem também a área de patrimônio público, que é a área que a gente recebe as denúncias de irregularidade nessa área, né? Tá, beleza. Agora mudando um pouco de assunto da questão pública, eu vou falar agora aqui da universidade, né? Como professor e coordenador aqui da UNEP, como que o senhor vê os novos estudantes de direito no mercado de trabalho? Você acha que o mercado mudou muito? Ou De vai uma mudar geração para outra? daqui 5 anos? Como, por exemplo, agora que a gente está começando, daqui 4 anos para se formar, o senhor acha que vai ter uma grande mudança? Como o senhor vê os jovens do direito agora no novo mercado? Olha, eu acho que é rigorosamente imprevisível o que vai ser daqui 5 anos. Não só no direito, mas em tudo. Em qualquer profissão, qualquer... A gente vive aquela fase que aquele autor alemão chama de modernidade líquida, né? Bauman, né? Sociedade da informação. Hoje tudo muda de um dia para o outro. Sim. Agora, o que é importante é que a gente esteja preparado para essas mudanças. O curso de Direito precisa estar antenado com a sua realidade. Por exemplo, nós fizemos recentemente uma alteração no nosso projeto político-pedagógico. E colocamos direito digital, uma série de coisas que não existiam. Eu conversava com os professores que dão empresarial. Eu falei, não tem sentido mais hoje
A gente ensinar o que é letra de câmbio, nota promissória. Nossos alunos nunca viram isso. Não. E possivelmente não vão ver mais, porque os contratos hoje são todos eletrônicos. Então nós precisamos estudar contrato Sim. eletrônico. A matriz curricular tem que Tem que acompanhar. acompanhar, tem que ter essa atualização, né? Eu perguntei numa sala de aula esses dias algo que me chocou muito, né? Se todo mundo conhecia um cheque, a maioria dos alunos nunca viram uma folha de cheque na vida. Aí Sabe o que é, mas já não vi. usou. Eu já vi também. Já vi. Então, vejam vocês, o Pix foi uma revolução. Ixi, Pix foi. Tá saindo Sim. o irmão do Pix agora, que é o Drex, que é o Real Digital, Drex. que vai ser lançado nos próximos dias. Então vejam, e o que vai vir depois disso? Só Deus Só sabe. Deus sabe. Só Deus sabe. Eu tenho pensado bastante o seguinte: qual que vai ser o impacto real dessa inteligência artificial no direito? Nós estamos começando a engatinhar. Exatamente. Era a pergunta que eu ia fazer agora. O que o senhor vê a inteligência artificial? Você acha que ela vai ser uma vilã? Ou você acha que ela veio para ajudar? Eu acho que nós temos que tê-la como aliado. Porque se a gente tê-la como inimigo, nós vamos perder de Vai goleada. perder de goleada. Com certeza. Essa é a grande questão. Então nós vamos precisar nos adaptar a ela. Por exemplo, uma discussão que nós temos lá no curso. A monografia com esses recursos novos hoje. Sim. A gente vai ter que mudar isso. E talvez incorporar no nosso processo de pesquisa a inteligência artificial. Quer dizer, é uma nova realidade. E a gente não pode desprezar os avanços da tecnologia. Né? Vamos ter que levar isso para a Vem sala para de aula, melhorar, né? para discutir, enfim. Lá no nosso bloco, que é o bloco B aqui da universidade, está sendo planejada uma grande reforma. Uhum. Estamos com arquitetos esses dias conversando exatamente a respeito disso, das nossas necessidades. Uma das propostas que apareceram nessa discussão é a gente ter uma sala de tecnologia aplicada ao direito. Para pensar Incrível. softwares por direito, né? Para estudar essa questão da inteligência virtual, para ter espaços adequados para isso. Então, eu acho que é assim. Agora, quem ficar preso àquele modelo antigo do Vai ficar direito, pra com trás. certeza Vai. não vai ter condições. Sim. Eu lembro que há um tempo atrás, quem eram os grandes profissionais do direito? Aqueles que escreviam bem. Sim. Hoje o processo está inteiramente oralizado. Portanto, É. precisa falar. Não tem como mais Tem como. não falar. E os cursos precisam se adaptar a essa nova realidade. A integração de teoria com prática, não é? O desenvolvimento de visão interdisciplinar do direito. Hoje tem até vision board, né, nas petições. Exatamente. E o Poder Judiciário ainda é muito conservador e muito resistente muito. a essas inovações. Mas se ele se abrir um pouquinho, meu Deus do céu, Ixi, o que vai andar de processo é uma coisa, né? Vai desafogar. vai desafogar. Alguns tribunais, aliás, eu acho que todos os tribunais brasileiros, de alguma forma, estão usando inteligência não tem artificial como. para identificar processos da mesma linhagem, enfim. Né? Mas eu não tenho dúvida de que isso vai impactar de forma muito maior o Poder Judiciário, os operadores do direito aí nos próximos anos. E, portanto, quem está na faculdade hoje precisa saber que o dia que ele sair daqui a realidade vai ser outra. É outra. É outra. E não só isso. O profissional, o estudante, o acadêmico, precisa estar antenado com as demandas da sociedade. Sim. Então, vocês tocaram em alguns pontos aí. Por exemplo, educação. Nós temos o direito educacional. Falou em desigualdades. A gente tem direitos que tratam exatamente disso. Aqui na UNAERP nós temos um programa de pós-graduação que estuda o quê? Exatamente isso que você colocou. Direitos coletivos e cidadania. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar para os nossos alunos, né? Inclusive para nós que somos operadores do direito. Porque com certeza tudo vai mudar. Há pouco tempo atrás, para trabalhar, eu precisava comprar um código por ano. Porque muda a lei, você precisa atualizar seus códigos. Hoje você entra na internet, lá no site do Planalto, em segundos você tem toda a legislação atualizada no segundo atual, né? Exato. Então, isso tudo são novidades, quer dizer, pequenas, mas que eu Mas coloco já- assim, de como as coisas mudam, né? E, portanto, o direito de hoje é muito diferente do direito de alguns anos atrás. E, com certeza, vai ser muito mais diferente o de hoje do que virá
brevemente para todos nós. As mudanças hoje são muito mais rápidas, né? São muito mais... são até instantâneas. Né? É tudo. A geração é a geração da velocidade. Agora, né? se perguntar como é que vai ser, rigorosamente impossível alguém dar um palpite. Prever, né? A gente pode, né, arriscar, mas serão palpites. Ô, Sebastião, o senhor abriu o leque aí da gente ver a realidade, né? Que os estudantes têm que ver a realidade. E isso é uma coisa que, quando eu cheguei aqui na universidade, isso é uma coisa que me abriu um leque gigantesco. Claro, eu já tinha uma certa noção, mas eu não tinha a noção. Igual, a gente tem aula com a professora Leisa, né, Vitória? E a aula da professora Leisa, assim, é sensacional. Ela abre o leque de coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, locais propensos a acontecer crimes e tudo mais. E a aula da professora Sandra Molina também é essencial para a gente ter abertura de leque de globalização, de pobreza. A universidade está de parabéns com esses quesitos, porque eu sinto que eu estou saindo fora da caixinha, no bom sentido. Mas é que você deixa de olhar uma coisa pontual para ver que é uma estrutural. Mas essa é a função de todo professor. É claro que a gente tem algumas disciplinas que permitem uma abertura muito maior. Né? Outras são mais técnicas, muito mais fechadas. Por exemplo, o direito penal é aquele quadradinho que não tem como você sair dele. Né? Agora, o objetivo do professor é exatamente isso, né? Levar a reflexão. E eu falo sempre, tenham posições que não precisa ser igual a minha. Mas para me contrariar precisa ter argumento. Eu acho que essa é a função da universidade, né? Exato. Porque a universidade é diversidade. E é fundamentalmente diversidade do quê? De pensamento. Se todos nós pensássemos iguais, não teria sentido, né? Sim. Mas é porque nós somos diferentes, pensamos diferente, temos objetivos diferentes, que a gente constrói tantas coisas legais juntos. Exatamente. Você vai perguntar? A gente queria saber, para quem pensa em estudar aqui na universidade, quais são as formas de ingressar e por que escolher a UNAERP? Olha, eu talvez até seja um pouco suspeito para responder essa pergunta. Né? Eu sou filho da UNAERP, quer dizer, estudei aqui, comecei aqui, continuo até hoje. Sim. Mas se alguém perguntasse por que estudar na UNAERP, eu diria, eu te dou o meu exemplo e da maioria dos meus colegas que estudaram aqui. A UNAERP eu acho que é uma universidade que ela nos permite sonhar. Sim. Primeiro, porque ela tem uma porta bem ampla de entrada. Sim. Então ela tem esses programas governamentais todos, tem um sistema próprio de bolsas, né? Então ela possibilita muito. A universidade, acima de tudo, tem uma seriedade que dificilmente a gente encontra em outra instituição de ensino superior. Principalmente hoje, né, que a gente tem esses grupos econômicos. E a universidade, ela não tem fins lucrativos. Portanto, seu objetivo é a própria universidade. Sim. Então, eu acho que isso é algo bastante importante. E aqui na universidade, todos nós temos liberdade para pensar e para colocar em prática os nossos pensamentos. Eu acho que isso é o fundamental. Então, na minha opinião, a universidade é o campo que tem que ser absolutamente livre, que só com liberdade a gente consegue fazer florescer as ideias, né? Qualquer tipo de patrulhamento, de controle que você tiver, você vai impedir a criação. Sim. Então, quando a gente entra aqui na universidade, a gente vê tantas pessoas diferentes. Muitas. Verdade. E isso eu acho que é a maior virtude da universidade. Eu vejo meus filhos, moram em condomínio fechado, estudam em escola particular, o pai ou a mãe vai buscar e vai levar todo dia. Nunca entraram num ônibus urbano. É verdade. Quer dizer, se mantidos nesse mesmo esquema durante a universidade, qual é a visão de mundo que eles vão ter? Não vai ter. E aqui eu acho que seria um ambiente absolutamente adequado para isso, né? Aqui a gente convive com diferenças. E nós aprendemos a lidar com essas diferenças. E a respeitar. Acho que isso que é muito importante. Né? Vocês mais jovens não sabem, né? Mas a universidade, inclusive, teve um papel importante durante a ditadura militar. Muitos daquelas pessoas perseguidas pela ditadura se abrigaram aqui eu não sabia disso aí. universidade. Não sabia. E grandes movimentos, né, surgiram aqui na universidade. E a universidade participou de forma bastante relevante do processo de abertura democrática.
Eu, por exemplo, fui cara pintada. Olha só. Eu fui para as ruas pedir direta já. Isso aí. Né? Participei dos grandes comícios, né, que pediam direta já, enfim. Depois foi a briga pela Constituinte, né? E o nosso diretor acadêmico, principalmente o diretor acadêmico do curso de Direito, né, era um dos mais ativos do país. Então nós temos uma história muito interessante também nessa área aí de criação. Então, por tudo isso, eu acho que a universidade é um lugar muito adequado, né? Eu escolhi a UNAERP e nunca me arrependi. E, portanto, eu acho que qualquer um que seguir o meu exemplo, com certeza vai ter as mesmas oportunidades que eu tive. Exatamente. E não é combinado não, viu, gente? Porque, olha, eu vou falar pra vocês, a universidade me abriu portas gigantescas. Inclusive, esse podcast é uma porta que a universidade está abrindo. Claro. Pra gente poder estar São aqui. oportunidades. E Vejam, vocês estão falando desse podcast. E quantas outras coisas interessantes têm nascido da criatividade dos nossos estudantes? Projetos de extensão, né? Tanta coisa legal. E por que os nossos estudantes têm essa criatividade? Porque tem abertura para fazer. Tem A abertura. universidade viabiliza. Exatamente, Muito. essa é a ideia nossa. Doutor Sebastião, agora já estamos finalizando aqui o nosso podcast. Eu queria saber do senhor. O senhor tem alguma dica para os estudantes de direito ou que estão pensando em fazer direito? Alguma dica que o senhor dá pra gente? Tenho sim, claro. Olha, eu acho que o fundamental para o estudante de direito são duas coisas. Primeiro, precisa sonhar. Você precisa ter um objetivo na vida. Você não pode caminhar a esmo sem saber onde quer chegar. Então essa é a primeira coisa. E sonhar, precisa sonhar com os pés no chão. Quer dizer, precisa trabalhar para realizar aquele sonho. Sim. É aquilo que lá na psiquiatria, na psicologia, chamam de consistência de planos futuros, né? Então eu quero ser isso, quero fazer e vou trabalhar para isso. Não adianta ficar achando que vai cair alguma coisa de graça no nosso colo. Que Não cai. vai. E o segundo, gente, é a preparação para enfrentar a concorrência. Então, enquanto a maioria dos alunos de curso de Direito estão participando de festa, estão se divertindo, tem outros que estão lá dedicados. É estudar. Então, essa é a grande questão, a dedicação. Olha, estudar não é uma coisa fácil. E não existe uma fórmula universal. Não. Cada um tem um jeito de estudar. Eu acho que é isso que cada um precisa aprender, né? Como é que eu aprendo melhor esse conteúdo? Eu me lembro de quando eu estudava. A minha técnica era de escrever palavras-chave. E ao final de cada capítulo eu fazia uma releitura crítica daquilo. O que eu entendi, quais foram as dúvidas, voltando, etc, etc. Quer dizer, quando a gente arruma essa técnica de aprendizagem, a gente não esquece mais. E dentro desse contexto, precisa ter a noção de que o fundamental para nós é estudar. Sim. Ler, ler, ler. A leitura é fundamental para o estudante de direito. Não só aquilo que é pedido aqui, mas nós precisamos estar antenados com tudo. Pensem vocês. Qualquer problema que tiver em outra área, quem que vai resolver? O advogado, professor Antônio de Vai Direito. cair no colo de alguém de nós. Sim. Então, se o médico errar, se o engenheiro errar, se o radialista fizer uma besteira, quer dizer, então todo conhecimento para nós é importante. Sim. Né? Então, ler é fundamental, ler todo dia é absolutamente indispensável. Desde jornais, notícia dos tribunais. Esse é o diferencial que eu considero importante para um estudante de direito. Aquele que faz mais fora daqui do que os outros. Porque aqui dentro da universidade, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. O professor dá aula para todos da mesma forma. Os trabalhos são pedidos para todos da mesma forma. Quer dizer, então a gente tem uma padronização no ensino. Sim. Claro que alguns têm um desempenho melhor ou menor numa ou noutra disciplina. Agora, o que vai diferenciar o estudante é aquilo que ele faz fora daqui. Que ele faz sozinho. Que os outros possivelmente vão fazer diferença. Então, na hora de uma prova de concurso, o que vai lhe diferenciar dos outros? É exatamente isso. E mais uma coisa. Os concursos públicos mais difíceis do Brasil.
A maioria deles não preenche as vagas. Isso significa o quê? Déficit de conhecimento. Conhecimento. Portanto, os nossos inimigos não são os outros alunos só. O nosso inimigo mora dentro da gente. Dentro da gente. Quer dizer, de superar os nossos limites. E tem tempo para tudo. Dá para divertir, dá para fazer tudo e fazer tudo aquilo que tem que ser feito também para ser um profissional de sucesso amanhã. Doutor Sebastião, o senhor falou de livro, né, que a gente tem que ler bastante. Aí a pergunta que eu tenho é a seguinte: se você pudesse garantir que alguma autoridade, ou político, ou qualquer pessoa lesse um livro, qual seria esse livro que você acha que é essencial para a leitura? Olha, eu acho o seguinte, eu atuo em muitas áreas. Uhum. Então, eu sou convidado a ler bastante. Agora, para o direito, para o estudante de direito, eu recomendaria ler livro de teoria do direito. Infelizmente, nós estamos sofisticando demais o direito e estamos esquecendo as bases da teoria do direito. Então, acho que isso é o mais importante. Teoria da Constituição e as teorias todas. Eu aqui no programa de pós-graduação, estou dando aula no curso de doutorado, na minha primeira aula, do que eu mais falei, um livro de teoria de direito do Tércio Ferraz, que é um livrinho que estuda fundamentos do direito. Nós estamos fazendo isso lá no curso de doutorado. Por quê? Porque hoje ninguém mais se preocupa com isso. A minha disciplina é Teoria Geral de Direitos Coletivos. Então eu tenho que falar que existe um sistema, um microsistema. Agora, o que é sistema jurídico? Quem escreve sobre isso hoje? É só na teoria do direito. Então eu acho que isso é o fundamental, né? É começar pelo começo e não desprezar esses fundamentos jamais. São eles que decidem tudo quando a gente tem alguma dúvida, alguma questão. Que legal. E ao final da vida do senhor, teria alguma coisa que o senhor olhasse para trás, o senhor falaria que valeu a pena? Muitas coisas. Acho que a maioria, né? Sim. Se me perguntar, a principal são meus filhos. Eu acho que foi o que eu fiz melhor na vida, são meus filhos, né? A forma que eu convivi com meus pais, enfim, as opções que eu fiz, né? Por exemplo, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, as causas que eu abracei dentro dessa carreira, né? Eu tenho muito orgulho. Foram assertivas. Claro. Agora, também se me perguntar se eu tenho arrependimento, tem muitos. Tem bastante. Muitos, obviamente que tem. Claro. E eu acho que isso que é importante também, essa capacidade que a gente tem de reconhecer os erros, né, de procurar não repeti-los. Então, acho que é isso. Que legal. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai encerrando o nosso podcast. Eu quero agradecer novamente à Universidade de Ribeirão Preto por todo o apoio e por ceder aqui essa rádio maravilhosa. Agradecer a participação da Vitória. Eu que agradeço. E agradecer o nosso convidado, Dr. Sebastião. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um papo muito legal. E pode voltar sempre que a gente quer ouvir mais histórias. Foi uma honra recebê-lo. Eu queria também agradecê-lo e agradecê-la e dizer que eu fiquei até um pouco preocupado aqui com o desempenho de vocês no microfone e com a preocupação aí de perdê-los para uma outra área aí, viu? Então, continuem fazendo podcast, continuem brilhando. Obrigado. Foi o primeiro de vocês hoje? Foi o primeiro hoje. Olha, me surpreendeu demais, viu? Vocês com certeza vão fazer muito sucesso. Ai, que esperamos. E a gente sempre melhora, né? Então, se vocês melhorarem mais que isso, vai ficar... Então, meus parabéns também, viu? Pela iniciativa, pelo que fizeram aqui hoje. E muito obrigado pela oportunidade que me deram. Foi muito legal conversar com vocês. Claro, nós que agradecemos. Sim, muito obrigada, gente. Obrigado, galera. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Valeu!